Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado. Vamos para mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo para o nosso canal. Desta feita, Carlos Moisés defendendo o unicismo após o debate com o pastor, professor, apologista, teólogo e escatólogo Juliano Fraga. Queridos, no debate do Fora da Caixa, o Juliano, com muita precisão, defendeu a doutrina da Trindade, mas Carlos Moisés, unicista do Voz da Verdade, resolveu gravar um vídeo para tentar justificar os seus argumentos. E vamos, sem mais delongas, ao vídeo do nobre Carlos Moisés. Quero deixar claro aqui que nada contra o Voz da Verdade, a ideia não é essa, mas mostrar para todos que, embora pareça não ser, mas o unicismo é uma heresia de perdição da forma como foi colocada pelo Carlos Moisés. Vamos ao vídeo do Carlos Moisés. Por exemplo, eu falei, quem é Jesus? Pela ordem de Melquisedeque. Ele falou, sacerdote. Eu falei, não é só sacerdote. Lá em Hebreus 7:3 está escrito que Jesus, pela ordem de Melquisedeque, não tem pai. Ouviu? Ele é pela ordem de Melquisedeque, a maior ordem que existe. Ele não tem pai, ele não tem mãe, não tem genealogia, não tem princípio nem fim de dias. Com Deus, Jesus não tem pai, certo? Só há a parte humana, o filho. Parte divina, o pai. É só isso aqui. Aqui você tem uma heresia gigantesca. Primeiro, o texto de Hebreus 7:3. O pastor Juliano Fraga respondeu quando perguntado como é Jesus conforme a ordem, quem é Jesus conforme a ordem de Melquisedeque? O pastor Juliano respondeu, sacerdote. Na verdade, quando você vai interpretar um texto bíblico, você tem que entender o elemento central e o elemento periférico, o elemento principal e o elemento secundário. Qual é o elemento central aqui? É o sacerdócio. Sacerdócio de Cristo versus sacerdócio dos hebreus, sacerdócio levítico, sacerdócio do povo judeu que ainda estava com seus sacrifícios de animais. E atente bem para o texto. O texto vai dizer assim, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. O que é semelhante ao Filho de Deus? É o Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem princípio de dia, sem fim de existência. O que é semelhante ao Filho de Deus? É o sacerdócio. Olha, o texto continua. Permanece sacerdote para sempre. Então, quem permanece sacerdote para sempre? O próprio texto diz. Quando o Carlos diz só existe o Jesus homem, que é o Filho, e o Deus sem pai e sem mãe, ele está indo contra o próprio texto. O texto está dizendo que é o Filho de Deus que Melquisedeque, como tipo, assemelha-se ao antítipo Jesus. Mas Melquisedeque, a sua genealogia não foi contada, justamente para representar o quê? O elemento central, o sacerdócio eterno de Jesus, o Filho de Deus. Então, o próprio texto está bem claro que o sem pai, sem mãe, sem princípio de dia, sem fim de existência, é uma referência ao sacerdócio eterno de Jesus Cristo, que, por sinal do texto, é Filho de Deus. Tá certo? Continuemos ainda com Carlos Moisés. Agora vamos à altura do... Vamos lá. Vamos deixar o Carlos Moisés continuar a sua fala aqui. Só compreender parte humana e divina. Pronto. E não me respondeu. Foi para outros lugares, então a pessoa fala muito, aí vem as pessoas para falar, nossa, que maravilha, que resposta maravilhosa. Não, saiu fora, não me respondeu. Estou falando lá no dia. Não houve uma resposta. E uma hora eu perguntei assim, quem é o pai de Jesus? O pai ou o Espírito Santo? Aí ele deu uma engasgada, vai para lá, vai para cá, vai para lá, também não respondeu. Não, quem é que gerou Jesus? A Bíblia Sagrada diz em 1 João 5. Amados, aquela pergunta, quem é o pai de Jesus? Quem gerou Jesus? É o Pai através do Espírito Santo. O Espírito Santo fez a obra. No entanto, o Pai e o Espírito Santo não são a mesma pessoa. O anjo diz, Lucas 1,35, o poder do Altíssimo te envolverá, o poder do... Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito. Então você vê o Pai e o Espírito separados ali. Tranquilo? O 20 eu falei lá. E sabemos que o Filho de Deus é vindo. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro.
e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. O Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele não é um dos deuses, ele não faz parte de trindade nenhuma, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, certo? Está escrito. Não me respondeu. Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, irmão. Jeová é Deus, o maravilhoso é Deus, o conselheiro é Deus, o Deus forte é Deus, não é? Tem muitos títulos, mas tem um só ser, não é? E não foi me respondido. Se 1 João 5,20 diz que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, nós vamos lá para 1 Coríntios 8,6, diz assim, que Deus, presta atenção, abaixa a guarda, que Deus é só o Pai. E agora? Está dizendo assim, Deus é só o Pai, o Filho não é, nem o Espírito Santo é. É o que a Bíblia... Aqui você tem dois problemas seríssimos. 1 João 5,20 diz, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. É no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu. Aqui você tem o pronome possessivo que exerce também o sentido de processão. De quem o Filho procede? Procede do Pai. Não que o Filho é o Pai. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para sabermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. No entanto, quando diz que este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, este é filho do verdadeiro. Ele é o verdadeiro, mas é filho do verdadeiro. E como é isso? Ele é Deus tanto quanto verdadeiro, mas ele não é a pessoa do Pai. Jesus deixou isso claro no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 21. Vamos lá para o Evangelho de João 17, 21, para você entender. Quando diz, eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê ao Pai, ou quem vê a mim, vê o Pai. Observe, em João 17, versículo 21, Jesus explica isto. Olha o que Jesus vai nos dizer. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está mostrando que essa unidade não é uma unidade de pessoas, mas é uma unidade de propósito. Ou seja, o Pai não é a mesma pessoa do Filho, nem o Filho a mesma pessoa do Pai. Ele diz, Jesus ora dizendo, Pai, para que eles sejam um. No entanto, Pedro é Pedro, Tiago é Tiago, João é João. Assim como tu és em mim e eu em ti, nós somos um, quem vê a mim vê a ti. No entanto, tu és tu e eu sou eu. Entendeu? São pessoas distintas. Paulo Romeiro e Natanael Rinaldi, em Desmascarando as Seitas, já explicava sobre a unidade composta de Deus. Quando pega o termo Echad, em hebraico lá no Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad é uma unidade composta. Pode ser uma unidade de uma única pessoa, sim, mas também uma unidade composta. Nós vemos isso quando diz que Deus fez o homem, fez a mulher para o homem e disse, deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Ali você tem Echad Basar, uma só carne, mas Adão é Adão e Eva é Eva, que eles sejam um como nós, mas Pedro é Pedro, Tiago é Tiago, João é João, eu sou eu, o Pai é o Pai. É simples demais de entender, Vamos voltar aqui a outra coisa. Quando ele diz que, vamos pegar o texto, quando ele diz que 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, é isso? 1 Coríntios 8, 6, onde diz que só o Pai é Deus e o Filho não é Deus, se for fazer a analogia conforme a Trindade, ele tem um problema sério. Olha só o problema. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Ok. Então, nesse caso, Jesus não é Deus, conforme ele, porque diz que só o Pai é Deus. Então, vamos lá, Carlos Moisés. Continua a leitura. De quem é tudo e para quem estamos. E um só Senhor, Jesus Cristo. Ok? Então, Deus também não é Senhor? Se só há um Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, então Deus é o único, o Pai é o único Deus. E Jesus Cristo é o único Senhor, o Pai também não é Senhor? Não, aqui está a unidade da divindade e a distinção de pessoas, pelo amor de Deus. Vamos voltar para a fala do nosso querido Carlos Moisés. Agora, vamos ao minuto, eu estou anotando aqui, anotei aqui, aos 8 minutos e 50 segundos. 8 minutos e 50 segundos. Olha só o que ele vai falar aqui, gente. Isso é
perigoso. Parece até uma retórica bonita e um argumento bonito, mas é extremamente perigoso. Escute. Quero saber da história, eu quero saber da Bíblia, porque o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Quero saber hoje. Senão a gente ia ter que aprender a história para alguém ser batizado com o Espírito Santo. Aprender a história para alguém ser salvo. Não é. Só ler uma palavra, um versículo, uma pregação transforma. Jesus batiza com o Espírito Santo, faz maravilhas. Veja bem, aqui ele tenta ignorar o argumento histórico apresentado pelo professor Juliano Fraga, que por sinal citou com muita proficiência, proficuidade e excelência os pais apostólicos, os pais pré-nicenos, alguns pais nicenos que defendem a doutrina da Trindade. Ele está aqui querendo anular a história, mas não conhecer a história da igreja vai cair na heresia. Por quê? Porque, na verdade, o unicismo nem a primeira heresia foi. Nem a primeira heresia foi. As primeiras heresias vieram do gnosticismo e vieram do judaísmo cristão. Os ebionitas, por exemplo, que surgiu também chamados de nazarenos, que para eles o evangelho de Mateus era o principal evangelho, que defendiam a circuncisão, oriundos daquela categoria de judeus cristãos que desceram a galáxia para tentar forçar os gentios a circuncidarem, que está registrado no livro de Gálatas e que gerou o concílio de Jerusalém. O primeiro concílio de Jerusalém, por volta da década de 40, entre 40 e 50. Senhores, estas foram as primeiras seitas. E as seitas gnósticas, como o ducetismo, o dualismo, Cerinto, por sinal, eu vou já falar de Cerinto, né? Mas você tinha Marcião, que dizia que a matéria era má. Você tinha o próprio Ário, que pregava a subordinação do Filho, que dizia que o Logos habitou no homem Jesus. Você tinha Marcião, você tinha o... Eu vou chegar lá. Vamos deixar o próprio... Carlos falar. Então, nem de longe o unicismo foi a primeira seita a ser. Não foi ortodoxia e nem tampouco a primeira seita a surgir e ser combatida pela igreja. Portanto, o conhecimento histórico é necessário para não cair nas heresias. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja e o unicismo surge séculos depois de Jesus de Nazaré. Continuemos, senhores. Continuemos aos 10 minutos e 40. Vamos ouvir aqui aos 10 minutos e 40 o Carlos Moisés. E o Pai era o Verbo, que diz em João. E o Verbo se fez. Ele não virou, ele se fez, se manifestou através daquele corpo de Jesus Cristo. Aqui ele vai dizer que o Pai era o Verbo, como diz João, mas na verdade não. Lá você tem enrólogos, cairólogos em proston teon, kaiteos enrólogos. Mas quando você pega cairólogos em pros é uma partícula associativa. E o Verbo estava com o Pai, isto é, associado ao Pai, não que o Verbo era o Pai, é uma associação, e nós já mostramos isso aqui, que Jesus deixou bem claro as distinções. Na verdade, João 1:1 vai contra a doutrina unicista. Há quem diga dos unicismos que o Verbo estava dentro do Pai, mas não, porque o prós ali é associativo, não é eis, kairologos, eis, theo, estava no Pai, dentro do Pai. Não cabe em hipótese alguma. Vamos continuar ainda ouvindo o querido Carlos Moisés aos 14 minutos e 9 segundos. Vamos agora 14 minutos e 9 segundos. Deixa ele falar. Ele, o Espírito Santo, nos resgatou com o seu próprio sangue, o sangue de Jesus. Por isso, meu filho, me considero. Aqui você tem uma heresia brava, dizendo que o Espírito Santo resgatou a igreja com seu próprio sangue. Aqui você tem uma outra heresia que surgiram nos primeiros séculos, chamada de patripassionismo. Patri, pai, passion, paixão. O patripassionismo dizia que o pai morreu na cruz, que o pai sofreu na cruz, paixão no sentido de sofrimento. E agora ele vai dizer que o Espírito Santo sofreu na cruz. Isso é patripassionismo, uma outra heresia linkada ao gnosticismo, combatida pela igreja.
Ok? Agora vamos aos 15 minutos. Senhores, aos 15 minutos. De Deus. Gente, toda. Pai, Filho, Espírito Santo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Jeová Jireh, Jeová Shammah, toda plenitude, totalidade, habita corporalmente em Jesus. Aqui ele está citando o texto de Colossenses que diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ali ele está dizendo que o Pai e o Espírito Santo são a pessoa de Jesus em corpo. Queridos, aqui você precisa mais uma vez voltar à história, ao argumento histórico, ao elemento histórico do texto. Aqui o gnosticismo docetista, na sua forma embrionária, defendida por Cerinto, está sendo, Cerinto, que foi o maior inimigo do apóstolo João, está sendo refutada. O que eles diziam? Que o Logos, a divindade entrou no homem Jesus no batismo e na crucificação, quando Jesus diz, meu Deus, por que me desamparastes? O Logos, a divindade saiu do homem Jesus. Então o assunto aí não é tratar da plenitude da divindade em sua essência ontológica, mas é dizer que o corpo de Jesus era divino tanto quanto o era o seu espírito e a sua alma. Ali está mostrando que Jesus era 100% homem, 100% Deus. No entanto, falar de pegar o termo plenitude ali para dizer que a divindade em essência estava no homem corpóreo, chamado Jesus de Nazaré, é anular a onipresença de Deus, porque um corpo não pode ser onipresente, que ocupa espaço e tempo. Então entenda, existe uma razão fundamental ali, que é combater o gnosticismo docetista embrionário defendido por Cerinto e por alguns gnósticos ainda no primeiro século da igreja, que diziam que o homem Jesus era apenas um corpo como que emprestado para a divindade se apossar dele, entendeu? É isso que o texto está dizendo. A posteriori, criou-se também a ideia de que o corpo de Jesus era uma espécie de fantasma. Então precisa-se conhecer o elemento histórico para poder interpretar esse texto, ok? Para poder interpretar esse texto. Vamos aos 15 minutos e 35 segundos. 15 minutos e 35 segundos. Já falava antes, irmãos, essa doutrina foi feita debaixo do Império Romano. Tanto que eles tinham aquelas ideias. Por exemplo, você pega o Antigo Egito, por exemplo. Você vê a trindade lá, Horus, Ísis e Osíris. Você pega a Grécia, tinha Zeus, tinha Maia e tinha Hermes. Você pega Roma, eles tinham essa ideia, Júpiter, Juno e Minerva. Você pega na Índia, tinha Brahma, tinha Vishnu e tinha Shiva. Observe bem, aqui ele comete uma outra blasfêmia, um outro engano, em dizer que a doutrina da Trindade é uma doutrina criada pelo Império Romano. O próprio Juliano Fraga citou pais muito antes de Nicéia, citou Irineu de Leão, citou Tertuliano, citou os pais com muita propriedade, tá certo? Vamos pegar aqui, eu anotei aqui, eu fiz questão de colocar, vamos pegar aqui o argumento filosófico apresentado pelo querido Carlos Moisés. No argumento filosófico, nós temos as tríades pagãs. O termo tríade já difere da trindade ou triunidade. Só você fala, uma coisa é tríade, outra coisa é a triunidade de Deus. No hinduísmo, Brahma é a criação, Vishnu, a preservação, e Shiva, a destruição e transformação para o bem. São deuses distintos, com naturezas e funções diferentes, embora os três deuses acima possam ser as três formas do Deus Supremo do hinduísmo, uma espécie de unicismo. Em alguma versão do hinduísmo, quando você pega Brahma, Vishnu e Shiva, são manifestações do Deus Supremo, um único ser com manifestações diferentes, que é o unicismo. Mas, na outra forma, são deuses distintos com funções distintas. Isto não tem nada a ver com a doutrina da triunidade de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, primeiro, é um único ser. Segundo, são três pessoas
As pessoas são distintas, mas as funções são as mesmas. O Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito é criador. O Pai é salvador, o Filho é salvador, o Espírito é salvador. O Pai é onipotente, onipresente, onisciente. O Filho é onipotente, onipresente, onisciente. O Espírito é onipotente, onipresente, onisciente. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Enfim, são três pessoas em um único ser. Está claro e nítido. Para falar da tríade grega, da tríade romana, não, a tríade romana é uma cópia da tríade grega. A tríade grega você tem marido e mulher e depois filho, você tem relação, não tem nada a ver, você tem relação sexual ali entre eles, você tem uma aberração, na verdade, com seres diferentes e distintos, os seres são distintos. Na Trindade, o ser é único, só temos um Deus, mas um Deus em unidade composta de três pessoas. Portanto, senhores, com todo respeito ao nosso querido Carlos Moisés, o mestre Juliano Fraga foi preciso em suas colocações, refutou com muita proficiência, foi educado com Carlos Moisés, respeitoso com Carlos Moisés, mas as respostas são irrefutáveis e está provado aí, claro e nitidamente, por mais que Voz da Verdade cante belos hinos, mas o unicismo apresentado pelo Carlos Moisés é uma heresia de perdição. Que Deus em Cristo nos abençoe. Inscrevam-se no nosso canal para termos mais conteúdos. Quando você se inscreve, quando você compartilha, quando você dá o seu like, o YouTube entende que o conteúdo é bom. E aqui, este canal foi criado para combater as heresias. Juliano Fraga versus Carlos Moisés. Parabéns ao mestre Juliano Fraga, que com muita propriedade defendeu a ortodoxia da doutrina da Trindade. Que Deus em Cristo nos abençoe.